Uma rotina intensa e de muita disciplina, aliados à determinação. Quesitos fundamentais para a formação de um campeão. E não é qualquer campeão, não. Na cidade de São Paulo, equipe Barbosa JJ possui seu cartel, 7 vitórias, 5 derrotas, 1,82 m de altura, pesou 84,250, 33 anos de idade, Matheus Serafim. Hoje comigo no Papo Campeão, Matheus Serafim. Matheus, primeiro, muito obrigada por nos receber aqui, é uma honra estar aqui com você. Obrigado a vocês por a oportunidade de estar falando um pouquinho do meu dia a dia, da vida de um atleta. O esporte sempre fez parte da sua vida? Você, de criança, já gostava de esporte, já praticava? Sim, desde pequena, minha família já é de esportista, né? Meu pai já treinava karatê, meu irmão foi meu primeiro professor de jiu-jitsu. Eu venho do jiu-jitsu, né? Eu comecei no jiu-jitsu, eu sou do interior, sou de Casa Branca, e meu irmão era professor de jiu-jitsu e eu comecei com ele, comecei a treinando com ele o jiu-jitsu. Acabei vindo para São Paulo para fazer faculdade, conheci o Jorge Patino com o Macaco, a lenda, né, do MMA Macaco, e comecei a me interessar pelo MMA. Ele viu algo a mais também em mim, foi meu primeiro empresário, comecei a minha primeira luta com ele, desde então peguei gosto e não parei mais. Era fã, né, daquele antigo UFC que lutava os Gracies, ficava assistindo e... Mas até então era só hobby, era uma coisa que você gostava, mas você tinha pretensões? Tinha, porque eu só vivi o esporte, né? Eu já era competidor de jiu-jitsu, então eu ficava assistindo, eu já me via no MMA, lutando. Naquela época era vale tudo ainda, não era nem o MMA. Mas eu nunca pensei em sair fora desse mundo de artes marciais, de esporte. Eu só me via naquilo e no futuro só pensava em fazer isso. O reconhecimento pelo seu esforço, ele chegou de uma maneira rápida? Não. Foi muito tempo. Eu vim para São Paulo, comecei a treinar, até você ganhar a confiança, né, do professor. Como é um espaço muito concorrido também, acho que é igual ao futebol, né? Às vezes as pessoas veem algumas pessoas que estouram, mas não sabem, né, como foi para chegar até lá, mas não foi rápido. Eu tenho mais de 10 anos como lutador profissional, são 15 anos de lutador profissional, então acredito que é um tempo bastante extenso. Um reconhecimento que chega como uma recompensa pela rotina regrada. Não só nos treinos, né, mas no seu dia a dia, fora da academia, a postura sua fora da academia, você tem que abrir mão de muitas coisas, né, da noite. Como eu comecei muito novo, então eu tive que sair dessa modinha da noite, balada, bebida. Eu nunca tive essa fase, né, de loucura que os jovens têm. Então eu sempre fui muito dedicado ao esporte. Então você tem que abrir mão disso mesmo, ter uma vida bem regrada. Teve que fazer uma escolha de verdade. Sim, uma escolha que não tive muito esforço para fazer, não. É uma dedicação, é um estresse muito grande, você está lá todo dia, você tem que ter uma alimentação certa, acorda, vai treinar, são horários que você tem que cumprir também. E fora o desgaste, né, psicológico e físico que você tem diário, então é muito intenso e muito desgastante, como qualquer outro trabalho, acredito que até mais, né. E você tem os cuidados não só com a parte física, não só a alimentação, mas você procura cuidar de tudo, espiritual, psicológico? De tudo, espiritual, psicológico. Eu tenho um psicólogo esportivo que me acompanha 3 vezes por semana, vai nos treinos para ver como que eu estou reagindo, como que está a minha cabeça. Então você tem que ter o atleta profissional, ele tem que ter todo esse acompanhamento, nutricionista, médico, psicólogo, para ele poder ter um diferencial, né? Não é só você ir lá e treinar, que é onde os brasileiros erram muito, né? O brasileiro tem muito coração. Ele vai, ele enfrenta qualquer um, mas a gente tem que ter um diferencial, que é onde a gente entra com isso, com todo o respaldo que tem que ter uma equipe grande para você poder chegar num atleta de
de alto nível e concorrer com qualquer um no mundo. O convívio com grandes nomes do MMA é considerado por ele o auge de tanta dedicação. A partir do momento que eu comecei a ser reconhecido pelos grandes nomes que eu era fã, como Vitor Belfort, Minotauro, Anderson Silva, que são pessoas que eu admirava e que você acaba você fala, será que um dia eu vou ter contato com essa pessoa? Será que um dia eu vou poder treinar com essa pessoa? E a partir do momento que eu recebi um convite, um exemplo, né, do Anderson, para fazer parte da equipe Corinthians e estar lado a lado com ele, eu acho que tinha hora que eu parava e pensava, pô, é um sonho realizado, né? E eu sou fã de todos e todos convidando, eu acho que para mim foi o ápice da minha carreira, foi ter passado por esses grandes nomes e ter feito um pouquinho de parte de cada um, da vitória de cada um. Eu treinei o Anderson para as 2 vitórias dele com o Sonnen, estava com o Minotauro no auge dele, então acho que eu tive uma participação em cada atleta de nome, eu tive uma pequena participação. Cada conquista deles é um pouquinho sua também. Sim, hoje a gente é grande amigo. E, Matheus, a fé, ela está envolvida em tudo isso, né? Sim, eu me converti há 1 ano e eu me converti eu estava com um problema, eu estava com síndrome do pânico. Nossa. E eu cheguei num estágio muito mal, assim, de não conseguir andar de carro, parece que tudo vai acontecer com você, vai cair uma ponte em cima do seu carro, parece que você é a vítima ali, que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. E por eu ter acompanhamento de psicólogo, enfim, eu tenho todo um respaldo muito grande. Sim. E eu via que nada disso estava resolvendo. Eu falei, psicólogo, a gente aumentou os dias e eu falei, não é possível, alguma coisa comecei a ler bastante e não resolvia, aqueles livros de autoajuda. Enfim, aí eu acho que eu procurei algo a mais, que é a fé, né? E a partir do momento que eu entrei na igreja, que eu comecei a conhecer a palavra, e ter fé, realmente fé, porque não é você falar, não, eu acredito em Deus, não, é você estar ali participando, conhecendo, né, realmente a Bíblia, e a partir desse momento minha vida mudou. Que bom. Hoje o Matheus, além de ser um grande exemplo como atleta para muita gente, para muito jovem, é também um exemplo de um homem de fé. Sim, eu tenho fé em tudo e procuro passar isso para todos os atletas também que eu conheço, que às vezes está passando por alguma dificuldade ou algum problema, eu arrasto para a igreja. Tá certo. E muda a vida da pessoa. Antigamente se ouvia falar muito no Vale Tudo, mas MMA era meio que uma coisa de outro mundo, ninguém sabia o que era, ninguém entendia direito qual era a diferença de uma coisa para outra. Hoje o MMA ele se popularizou muito, né? Hoje o Brasil era o país do futebol, hoje não é só futebol. Você acha que essa popularização do MMA ajuda os atletas? Sim, muito, até mesmo em questão de patrocínios. Os empresários querem investir em quem? Em quem tem no esporte que tem uma mídia que vai aparecer na televisão, senão eles não querem nem saber. E por esse momento do MMA, que ele está tendo abertura nas televisões, em grandes canais, está dando esse acesso aos empresários quererem investir e aparecer a marca dele. Então acredito que a gente está vivendo um momento muito bom. E antigamente não tinha isso, até porque era o Vale Tudo. E como era um esporte muito violento, acabava mostrando muito sangue, então a gente foram mudando as regras, até mesmo para poder ser um esporte que todo mundo consiga assistir, uma família inteira sentada, assistir uma criança, não que não tenha uma violência, enfim, mas mudou muito a regra e hoje o esporte tomou conta. Hoje nos Estados Unidos é o 2º maior esporte que tem. O Brasil também cresceu muito, as pessoas viraram fãs mesmo do esporte. A gente vê gente acordando de madrugada, colocando o celular para despertar, para poder ver, assistir uma luta. Os brasileiros, né, que acabaram virando ídolos, né, nacional e internacional. Mas está melhorando ainda a gente tem muito para conquistar, o espaço ainda está ruim. Mas a gente aos poucos está crescendo e ganhando o mercado. E acredito que vai evoluir muito.
Hoje, Matheus, o que o esporte representa na sua vida? O esporte representa a minha vida. Eu sempre vivi o esporte desde criança, né? Então eu vivo por ele, vivo pelo esporte. É o que faz eu levantar de manhã e ter vontade de sair de casa. E por falar em sair, eu sei que o Matheus tem treino daqui a pouquinho, né, Matheus? Sim, é correria. Eu não vou ficar tomando muito seu tempo, não. Quanto tempo é de treino agora? Você sai daqui, você vai treinar? Quanto tempo mais ou menos? São 2 horas de treino, mas o meu dia envolve de 6 a 7 horas de treino por dia. É praticamente a carga horária de qualquer outra profissão. Sim, carga horária de qualquer outra profissão. Muito bom, vou deixar o Matheus ir treinar, não vou ficar tomando tempo dele, não. E vou te contar uma coisa. Você sabe que eu sou curiosa, né? Eu sou muito curiosa, Matheus. E eu tive um dia diferente. Essa história de MMA, de querer saber como é, de sentir um pouquinho mais de perto, eu me arrisquei a ter um dia de treino de lutadora de MMA. Eu não posso dizer que eu treinei, né? Porque eu sou meio pamonha e eu descobri que é difícil mesmo. Mas eu me arrisquei. Nós temos um quadro que é o Hoje Sou. Eu vivo experiências. Já fui feirante, já fui servente de pedreiro, já fui um monte de coisa. Que bom, experiências. E fui me meter a ser lutadora de MMA. Quer saber como é que eu me saí? Dá uma olhadinha aí.